Sabores e Histórias. Bom, seguindo com o Jornal Beira-Mar, agora chegou aquele momento, Sabores e Histórias. Né, Fred? Estamos recebendo então ele, o Barçalini, Heitor Barçalini, para falar daquilo que a gente mais gosta, que é comer, né, Fred? Tem coisa melhor, né, Rogério? Para comer, é isso aí. E o que você trouxe para a gente hoje, Barçalini? Bom dia. Bom dia. Hoje eu trouxe um pouco da história dos cuscuzes e dos virados. Para falarmos de cuscuz, precisamos falar de sêmola ou semolina, que é um ingrediente resultado da moagem incompleta dos cereais e que tem uma textura mais granulada e grossa que as farinhas comuns. Então a moagem ela não se faz até o final, né? Então fica bem mais grosso cada pedacinho ali daquela farinha. O mais tradicional cuscuz conhecido é o chamado cuscuz marroquino. Já comeu, Rogério? Não. Esse não. Você vai gostar. Eu acho que não, né? Eu acho que você vai gostar, porque essa é uma receita que é possível de se fazer sem nenhuma proteína animal. Então, o cuscuz marroquino, de origem árabe, né? Ele é preparado com sêmola de trigo, ela é hidratada, e depois de hidratada, a essa sêmola se acrescentam alguns ingredientes. Alguns autores indicam que, em sua origem, eram utilizados também arroz ou sorgo para a preparação do cuscuz marroquino. O sorgo é um cereal utilizado no Brasil basicamente para alimentação animal, mas que pode ser muito útil na alimentação humana, por seu valor nutricional e pelo fato de ser livre de glúten. Então a receita básica do cuscuz marroquino, não vou passar as proporções, que tem aqui aquela famosa técnica a zóio, né? Então vai muito do gosto de quem está preparando, né? Mas atualmente, para a preparação do cuscuz marroquino, hidrata-se a sêmola de trigo e a essa sêmola acrescentam-se manteiga, caldo de legumes, azeite de oliva, cebola e alho picados, amêndoas laminadas, e aqui a gente vai ver que tem a presença das frutas secas, das castanhas, por conta dessa origem, né, médio oriental, uvas passas, damascos picados, sal, pimenta do reino e salsinha. Então não vai proteína animal. Então para quem gosta de uma comida mais vegetariana, é uma excelente opção, né? Aí eu tô dentro, hein? Tá dentro. Show de bola. Pode experimentar, é fácil de comprar isso nos mercados. E ele tem uma textura mais esfarelenta, bem diferente do cuscuz paulista, que é aquele cuscuz que a gente conhece tão bem, né? Que é aquele cuscuz que é comercializado, vendido nas feiras, nas quermesses. Mas antes da gente falar da versão paulista, vamos falar de um outro cuscuz, também bem brasileiro, que é o cuscuz nordestino. Também com uma textura esfarelenta, essa versão de cuscuz é preparada com sêmola de milho, cozida num sistema de vapor, normalmente acrescida de leite de coco e açúcar ou, na versão salgada, manteiga de garrafa, requeijão de prato e carne seca refogada. A manteiga de garrafa, para quem não sabe, é um ingrediente muito comum no Nordeste do Brasil e, diferente da manteiga que a gente costuma utilizar aqui, ela também é conhecida como manteiga clarificada. Ela é mais pura no teor de gordura da manteiga e tem uma consistência que varia entre líquida e um pouco pastosa e um sabor característico mais intenso que às vezes beira um pouco o sabor do rançoso. Quem não está acostumado a comer manteiga de garrafa pode desconfiar que ela possa estar meio passada, mas não, é uma característica desse ingrediente. Aqui em Ubatuba, assim, eu conheço pessoas que preparam nas suas próprias casas, mas comercialmente eu acho que o único lugar que comercializa o cuscuz nordestino é o Embaúba Café, ali ao lado do Teatro Municipal. Eles fazem a versão salgada, a versão doce. Eu, como sou freguês assíduo, tô sempre comendo ali um cuscuz nordestino com uma manteiguinha de garrafa. Tem doce também? Tem doce também. Eles fazem com banana, se eu não me engano. O doce eu não tenho certeza dos ingredientes porque não é minha preferência, né? Eu nem lembro que os doces existem. Mas vale a pena conhecer. Agora então vamos sair da região do Nordeste brasileira, descer um pouquinho até o Sudeste, mais especificamente São Paulo e Minas, para falar de um outro conhecido tipo de cuscuz, que é exatamente o chamado cuscuz paulista, que a gente já citou um pouquinho atrás, né? Normalmente, ele é recheado com linguiça, ou frango, ou sardinha, e decorado com rodelas de ovos cozidos, rodelas de tomate, ramos de salsinha e regado com bastante azeite de oliva e, claro, aquela pimentinha que vai ajudar no sabor desse cuscuz. Esse é um cuscuz que você já conhece, né?
Esse é o mais, acho que é o mais popular, não é? É o mais popular aqui na nossa região. É a esse que eu me referi quando eu falei das festas, das quermesses, né? Que é principalmente, sim, as antigas quermesses de igreja, as festas, festa junina em escola ou festa de bairro, é onde tem bastante o consumo desse cuscuz, né? Alguns lugares vendem até o pedaço ali, você compra o pedaço. Isso, dá pra fazer ele em forma grande, ou aquelas assadeiras retangulares e corta os quadrados, ou aquela forma como se fosse forma de bolo, com um buraco no meio, aí corta os pedaços. E tem também os cuscuzes que já são, desculpa, preparados no tamanho individual, né? A base do cuscuz paulista é um caldo onde se cozinham, basicamente, legumes, temperos e a carne e a proteína escolhida. O amido utilizado nessa receita também é derivado do milho, mas não em forma de sêmola, aquela granulação grossa, como a gente falou no começo da nossa conversa aqui, mas na forma da tão conhecida farinha de milho. É um quitute que às vezes até toma destaque de prato principal na refeição, ou, como a gente costuma dizer habitualmente, a mistura, né? Como chamamos aqui no Sudeste, quando é comido acompanhado por arroz e feijão. Mas é mais consumido mesmo em forma de quitute nas festas e quermesses. Tem uma teoria que eu até considero um pouco controversa sobre as origens desse tipo de cuscuz. Segundo essa teoria, os antigos tropeiros paulistas carregavam nos seus farnéis, que eram os recipientes onde eles colocavam os ingredientes que iam comer, pedaços de frango cozidos, já misturados à farinha de milho e aos ovos cozidos. Sabe aquela clássica frango com farofa? Que o pessoal fala, vou levar pra praia, no Tupperware. Sim. Então, seria uma versão antiga do frango com farofa, só que nos farnéis deles, né? Tudo isso acondicionado em sacos de pano. A partir disso, a farinha iria, com o passar do tempo da viagem, absorvendo o caldo do frango cozido e tudo se transformava numa massa consumida nas paradas de descanso. Eu acho isso pouco provável, porque dos registros históricos que a gente tem, a maior parte deles dá conta de que os tropeiros transportavam ingredientes secos, exatamente para não correr o risco de deteriorarem esses ingredientes, né? Então o frango cozido ele já duraria menos tempo. Enfim, fica aí como possibilidade. E aqui vai uma receita bem fácil do cuscuz paulista. Posso passar a receita aqui pro pessoal? Bora. Antes, só tira uma dúvida. Esse prato, ele é mais consumido no café da manhã, no almoço, prato principal, no jantar, no café da tarde, porque minha esposa é nordestina. Muitas vezes ela substitui o cuscuz por uma refeição, por um jantar. Como que é? Tem algum padrão ou hora que der vontade come? Então, habitualmente os nordestinos gostam muito de comer o cuscuz nordestino, feito com sêmola de milho, ou no café da manhã ou à noite, né? Ou no meio do dia ali como um lanche. O cuscuz paulista, ele muitas vezes entra como prato principal de uma refeição, e quando sobra, ele pode virar ali uma opção para um lanchinho, um belisco. Vou roer alguma coisa aqui. E também é uma excelente forma de você reaproveitar ingredientes que sobraram. Então, por exemplo, sobrou uma sopa, sobrou um pedaço de carne, sobrou uma cenoura cozida. Você olha aquele monte de poucas porções na geladeira, se você transforma tudo aquilo num grande caldo e acrescenta a esse caldo a farinha de milho, você, pronto, já tem um cuscuz. A minha mãe costuma fazer muito isso com peixe, então quando ela prepara peixe assado, sempre sobra umas rebarbas do peixe, principalmente tainha, né? Aí ela pega essa carne do peixe, faz o caldo, retempera aquilo, acrescenta farinha de milho e transforma aquilo no cuscuz. Pronto, já é uma nova refeição, né, para as pessoas da família. Então aqui vai a receita, uma receita fácil do cuscuz paulista. 1 litro de água, uma cebola picada em cubinhos, 2 tomates picados também em cubinhos, 2 maços de cheiro verde picados. Aí você reserva algumas folhas inteiras da salsinha, que é para decorar, tá? 1 tomate cortado em rodelas, também para decoração, deixa separado. Se quiser, pode acrescentar rodelas de azeitona, aí a gosto de quem está preparando ou quem vai comer. A proteína animal pode ser ou uma lata de sardinha, ou 4 gomos de linguiça toscana, cortadas em rodelas, ou meio peito de frango cortado em cubos pequenos. 2 ovos cozidos, cortados em rodelas para também
utilizar na decoração, sal, azeite e pimenta a gosto. Farinha de milho, quanto baste para chegar no ponto de sua preferência. Essa questão do ponto é importante. Existe uma versão do cuscuz paulista que é chamado cuscuz mole. Então ele é feito bem molinho para ser comido de colher. Então eu já fui em festa que a pessoa que preparou o cuscuz mole deixou ele já nos copinhos e as colherinhas pra gente ir comendo. Ele não dá ponto de corte. Tipo um creme. Como se fosse um creme, exatamente. Aí vai do gosto. É muito parecido com o pirão, né? A grande diferença entre o pirão e o cuscuz é que o pirão é feito com farinha de mandioca, o cuscuz é feito com farinha de milho, né? Então a textura vai do gosto de quem tá preparando mesmo. Aí o modo de preparo, gente, você pega esses ingredientes, cozinha na água todos os ingredientes, menos, claro, aqueles que estão destinados à decoração, até que os ingredientes estejam macios. Se quiser refogar o frango antes com a cebola, pode, mas não tem necessidade. Se jogar tudo na panela para cozinhar, vai dar o gosto necessário. Mexe sempre com uma colher ou com um fouet. O fouet, para quem não tem o hábito de utilizar, é aquele aparelho, aquele utensílio de cozinha feito com arames, né, que vão se trançando assim. E ele é muito utilizado para bater ovo, para fazer omelete e tal. O garfo substitui. Mas nesse caso do cuscuz e do pirão, é bem útil usar um fouet porque ele evita de criar pelotes, né, que o cuscuz empelote. Então, mexendo sempre com uma colher ou de preferência um fouet, aí você vai devagar acrescentando a farinha de milho até chegar na textura, na firmeza que te agrada mais. Vai mexendo para não empelotar. E aí, numa forma untada e decorada com os ovos, as rodelas de tomate, as folhas de salsinha, você despeja não é a palavra certa, você carinhosamente vai colocando, delicadamente, vai colocando a massa do cuscuz, aí você deixa nessa forma até esfriar. Só depois de esfriar é que você desenforma e aí tá pronto para servir. E o cuscuz decorado é uma coisa espetacularmente linda, né? Essa foto que você tá vendo... Bacana, hein? Linda, né? É de lamber a tela do celular. Pô. Essa Quem foto. fez? Então, esses cuscuzes foram preparados pela turma que participava de um projeto que o Receitas Históricas Brasileiras desenvolvia em parceria com o CREAD 2 anos atrás. O projeto se chamava Sabores e Diversidade. Se alguém tiver curiosidade de conhecer esse projeto, tem uma página no Facebook chamada Sabores e Diversidade. E lá nessa página a gente postou, na época, todas as receitas que a gente desenvolveu. Era uma receita por semana e a gente fez, acho que mais de 70 receitas a gente fez no primeiro ano de trabalho. As fotos estão todas lá. E esse cuscuz foi preparado por essa turma. Legal, Heitor. Pô, agora você vai falar de um prato que é típico da segunda-feira, né? Tem aquele roteiro, tem a feijoada na quarta-feira, no sábado, e na segunda-feira o que tem? Normalmente aqui na região sudeste é o famoso virado, né? Vamos falar um pouquinho desse prato, que ele é meio primo do cuscuz. Primo porque na maioria das receitas do virado, ou viradinho, a gente também usa a farinha de milho. Então, dentro desse conceito de alguma coisa com caldo, a que se acrescenta a farinha de milho, eles são próximos, né? A grande diferença está em que, para a preparação dos virados, a quantidade de água do caldo é muito menor que na preparação do cuscuz. O virado mais conhecido é o chamado, exatamente esse a que você se referiu, virado a paulista. Atenção, gente, virado a com crase paulista, não é o virada paulista. Porque eu já vi escrito em placa por aí, hoje, virada paulista. Já vi também. Mas na verdade o nome é virado a paulista, ou seja, a moda paulista, né? A base desse virado, então, é o feijão cozido. E a ele acrescenta-se a farinha de milho até dar o ponto desejado de quem está preparando. Uma versão mais comum em Minas Gerais desse prato é conhecida como tutu à mineira, que é preparado com feijão batido e não em grãos. Então, virado a paulista, os grãos do feijão ficam inteiros. E no tutu à mineira, eles batem o feijão ou amassam os grãos do feijão até aquilo virar um creme e aí acrescenta a farinha de milho. Há uma versão também do virada paulista e do tutu à mineira em que não se acrescenta a farinha de milho, mas o fubá, que também é proveniente do milho, né? Mas também a gente tem um outro tipo de virado, que é o virado de banana, preparado com essa fruta picada, aquecida sobre uma frigideira com manteiga. É uma excelente opção para quem gosta de um café da manhã, com uma coisinha, uma fruta, uma coisa mais adocicada, para um lanche no meio da tarde. Pode ser preparado também com um pouco de açúcar. E tem uma derivação dessa maneira de preparar,
que não é bem o virado, mas no meu entender, como pesquisador da história da alimentação, uma coisa meio que leva a outra. É acrescentar a farinha de milho a um copo de leite quente com açúcar ou ainda colocar a farinha de milho no café. Então a utilização da farinha de milho ou ali no preparo do virado de banana ou do virado a paulista ou do tua mineira, e aquela farinha tá à mão, ela vai dar sustância na alimentação das pessoas, então tá valendo também colocar no leite quente com um pouquinho de açúcar, eu colocar no café. E tem também aquele viradinho bem caipira, que eu gosto muito de fazer em casa, inclusive, que é o viradinho de abobrinha. E é essa receita que nós vamos passar para vocês. Pô, essa eu gosto, hein? Abobrinha. Abobrinha é um ingrediente, a abobrinha italiana, né? Ela é bastante frequente nos mercados. É aquela pequenininha? É aquela estreitinha, magrinha, rajada. Que por dentro ela é macia, não é abóbora com cor de abóbora por dentro. Por dentro ela é branca e macia. E ela é muito saborosa. Então, o virado de abobrinha, gente, é muito fácil de fazer. Provavelmente você que está ouvindo deve ter uma abobrinha na sua geladeira, deve ter meia cebola aí, a farinha de milho deve estar na despensa, então dá até para você aproveitar e fazer pro almoço de hoje, tá? A receita é muito simples. Uma abobrinha italiana picada em cubos pequenos, uma cebola pequena picada em cubos pequenos, gordura para refogar e vai do seu gosto, pode ser banha de porco, pode ser manteiga, pode ser óleo vegetal ou azeite de oliva, a gordura que você quiser para refogar. Sal e pimenta do reino a gosto, lembrando, né, como a gente sempre diz, a pimenta do reino moída na hora, farinha de milho, quanto baste para finalizar. Aí você refoga a cebola e a abobrinha na gordura. Pega uma frigideira ou uma panela não muito alta, coloca ali a gordura que você vai utilizar nessa receita, refoga a cebola, refoga a abobrinha. Quando estiverem al dente, ou seja, elas não estão cruas, mas também não estão moles, elas estão firmes no mastigar, né? Isso é um detalhe importante, assim. A gente no Brasil tem o hábito, acho que até já falamos disso, mas é sempre bom reforçar, a gente tem o hábito de comer os legumes extremamente cozidos, eles ficam muito moles. E com esse cozimento excessivo, boa parte dos nutrientes dos legumes vão embora na água do cozimento. Então a gente perde os nutrientes. Então é legal a gente mudar esse hábito e comer os legumes al dente. Só assim, dar o ponto do cozimento, mas não deixar eles moles. Deixar eles firmes ainda, tá? Aí, como eu disse, quando os legumes estiverem al dente, acrescenta o sal, a pimenta, a farinha de milho, mexe bem e tá pronto. É só isso. Então assim... se você tá com preguiça de fazer aquele almoço completo, arroz, feijão, faz um viradinho de abobrinha, frita um ovo ali, gema mole, joga por cima, pronto, já é uma boa refeição. Já tem ali sais minerais, tem vitaminas, tem o amido, tem a proteína do ovo. Então fica essa dica aí do viradinho de abobrinha. Show de bola, hein? Receita vegetariana. Receita vegetariana. Show de bola. Essa daí já vai entrar aqui pra minha coleção aqui. Pro meu menu. Inclusive ficam valendo aqui as sugestões. Tem um amigo seu que mandou uma sugestão sobre a qual a gente possa discorrer, né? Qual é mesmo? Coisas estranhas como formiga, grilo, ou até mesmo convencional, como por exemplo um frango, mas você pegar miúdos, pegar partes assim não tão convencionais, enfim. Perfeito. Bacana, né? Tá ótimo, eu acho que é um excelente tema. Vou pesquisar sobre isso, realmente não é... Os miúdos e tal são da minha praia culinária, mas insetos e alguns bichos mais incomuns não são, eu preciso pesquisar. Quem sabe dá para desenvolver essa pesquisa em tempo de trazer daqui a 15 dias. Se não, fica para daqui a um mês, mas com certeza nós vamos usar esse tema. Muito obrigado pela sugestão. Inclusive o Fred tá aqui, né? Ele sinalizou pra gente que ele gostava de comer a crista do galo. Né? Diz que é muito nutritivo, é boa? O Fred tá fazendo que sim, né? Não, isso é verdade, eu já ouvi muito isso, que é uma iguaria para algumas pessoas, né, a crista do galo. Eu tentei comer uma vez o cérebro da galinha, mas era esquisitíssimo, foi uma coisa meio arriscada, assim, era bem novo até, tinha acho que uns 16 anos, quando eu abri a cabeça da galinha, lógico, já estava morta, né, a gente ia preparar o frango todo, a galinha, né, a carne dela, e eu fiquei curioso, abri o cérebro, porque eu ouvi dizer que as pessoas comiam, mas eu acho que eu não soube preparar e não deu muito certo daquela vez. Tá certo. Heitor, obrigado pela participação. Eu que agradeço, a gente se vê, ou melhor, a gente se ouve daqui a 15 dias. Um abraço para todo mundo.
Sabores e Histórias.